E aí, beleza? Na véspera de Natal, em Londres, dois irmãos, Katie e Tim, se apresentavam para ganhar a vida. Enquanto caminhavam, um homem chamado Scrooge trombou neles e suas moedas caíram na água. Katie o chamou de desastrado por não olhar por onde andava, mas depois percebeu que era Scrooge e pediu desculpas. Mais tarde, Scrooge encontrou seu sobrinho Harry, mas tentou evitá-lo porque achava ele irritante. Harry, extrovertido, estava indo ao escritório de Scrooge e acabou chegando lá antes dele. No escritório, Scrooge encontrou duas mulheres pedindo doações para um fundo de Natal destinado aos pobres. Como elas estavam se apresentando sem permissão, ele as mandou guardar os instrumentos ou chamaria a polícia. Mais tarde, Scrooge foi cobrar Jenkins, um vendedor que devia 25 libras. Jenkins explicou que gastou tudo no médico para tratar sua mãe doente, pedindo mais prazo. Mas Scrooge foi implacável. Ele deu apenas 2 dias para o pagamento e ainda aumentou a dívida para 50 libras por causa do transtorno. No caminho de volta ao escritório, viu algumas crianças colando um cartaz na parede do prédio. Quando elas o viram, fugiram correndo, deixando Scrooge furioso. Ao chegar, encontrou Harry, que tinha usado um atalho para chegar primeiro, guiado pelo cachorro Prudence. Harry insistiu para que Scrooge fosse ao jantar de Natal, mas recebeu o mesmo não de sempre. Scrooge nunca aceitava os convites, mesmo que fosse todo o ano. Ele dizia que, apesar de seu sócio Jacob Marley estar morto, ainda tinha negócios importantes a resolver. Jacob, que morreu há 7 anos, deixou para Scrooge apenas o negócio e o cachorro. Harry tentou convencê-lo novamente, dizendo que Hela, esposa de Jacob, estava ansiosa para vê-lo, mas Scrooge ignorou. Irritado, mandou Harry ir embora antes que dissesse algo que pudesse se arrepender. Cratchit, que trabalhava para Scrooge, pediu o pagamento do salário, mas recebeu apenas metade porque Scrooge descontou o resto por causa de um frasco de tinta que Cratchit derrubou. Desesperado, ele explicou que precisava do dinheiro para cuidar do filho doente, mas Scrooge não demonstrou nenhuma compaixão. Do lado de fora, Scrooge viu pela janela que as crianças que havia encontrado mais cedo eram, na verdade, filhos de Cratchit. O menino estava muito mal, tossindo sem parar, o que deixou Scrooge pensativo. Quando voltou para casa, Scrooge foi surpreendido pela aparição do espírito de Jacob Marley. Chocado, ele achou que era apenas um sonho, mas Jacob o confrontou e explicou que sua ganância e egoísmo durante a vida o condenaram a carregar correntes pesadas pela eternidade. Jacob alertou Scrooge de que ele estava construindo suas próprias correntes, que cresciam a cada dia. No entanto, ainda havia esperança de escapar desse destino, desde que ele aprendesse com os 3 visitantes que apareceriam durante a noite. E Jacob explicou que os visitantes chegariam em horários diferentes e que cada um traria lições importantes. Ele pediu que Scrooge ouvisse e aprendesse antes que fosse tarde demais. Após essa explicação, Jacob desapareceu e tudo voltou ao normal. Scrooge acreditava que tudo não passava de um sonho, culpando seu sobrinho intrometido por deixá-lo irritado. Quando o relógio marcou 1 hora, ele esperou a visita que Jacob mencionou, mas nada aconteceu. De repente, uma luz invadiu sua casa, vindo de um objeto em forma de vela. A vela mostrava imagens de pessoas que Scrooge conheceu e, em seguida, assumiu a forma de uma mulher chamada Espírito do Natal Passado. Ela tinha a habilidade de mudar sua aparência para qualquer pessoa, inclusive para Scrooge. O Espírito do Natal Passado, enviado por Jacob, abriu um portal sob os pés de Scrooge, jogando-o em seu próprio passado. Ele atravessou várias dimensões até chegar ao local onde trabalhou na juventude, uma fábrica onde passava o Natal trabalhando duro. Scrooge era apenas um adolescente e sustentava sua mãe e irmã com o pouco que ganhava. Seu pai, apesar de não ser pobre, acabou preso por dívidas. Durante essa época, sua irmã Jen apareceu na fábrica para lhe dar um presente. Jen, mesmo doente, fez um brinquedo de Papai Noel para Scrooge e o entregou na fábrica. Enquanto isso, um espelho refletia imagens de 2 irmãos em situação semelhante à de Scrooge e Jen. O espírito se perguntou sobre o destino de Jen e Scrooge revelou que ela sobreviveu por um tempo após seu pai quitar as dívidas e contratar um bom médico. No entanto, Jen permaneceu frágil e acabou falecendo no parto. Em troca, Scrooge ganhou seu sobrinho Harry, o que só aumentou seu rancor. Scrooge lembrou que tudo isso aconteceu em um Natal, motivo pelo qual passou a detestar a data. O espírito insistiu que deveria haver algum Natal que ele guardava com carinho
caminho e o levou para outra memória. Dessa vez, Scrooge já era adulto e trabalhava para Fezziwig. Ele trocou esse trabalho pela oportunidade de ser sócio de Jacob, que oferecia um salário maior. Fezziwig o convidou para um almoço de Natal, mas Scrooge queria mais do que ser um simples aprendiz e planejava impressionar Isabel, sua paixão. Durante o almoço de Natal com Fezziwig, Scrooge teve um dos melhores momentos da sua vida ao lado de Isabel. O espírito ficou surpresa ao descobrir que Scrooge e Isabel não se casaram. Curiosa para entender o motivo, ela o transportou até a casa de Scrooge em outro momento do passado. Naquela época, antes de se tornar sócio de Jacob, Isabel levou o almoço para Scrooge, mas ele não estava lá. Um homem implorou a Jacob e ao Scrooge adulto por mais uma semana para pagar sua dívida, prometendo que teria o dinheiro. Mas Scrooge negou, já que ele havia tido 3 semanas para pagar. Jacob contratou um segurança para resolver o problema de forma definitiva. Foi nesse momento que Scrooge percebeu que esse homem era o pai de Cratchit. Cratchit sabia de tudo, mas mesmo assim escolheu trabalhar para ele, algo que Scrooge não conseguia entender. Isabel viu tudo isso e percebeu que Scrooge não era mais o mesmo. Ela foi até o escritório dele para conversar a sós, mas ele estava distante, arrogante e focado apenas no trabalho e no dinheiro. Isabel não conseguia mais lidar com aquilo e decidiu se despedir de vez. Depois disso, Isabel seguiu em frente, construiu uma família feliz e viveu bem. O espírito do Natal passado encerrou sua parte, pedindo que Scrooge aprendesse com o que viu antes que fosse tarde demais. O espírito explicou que mostrou o que foi, mas que outro espírito mostraria o que era o presente. Scrooge foi levado a um salão cheio de portais, onde encontrou o espírito do Natal presente. Esse espírito podia ir a qualquer lugar onde algo estivesse acontecendo naquele momento. Ele levou Scrooge ao jantar de Natal de Harry. Lá, Harry falou sobre o quanto sua irmã o amava e compartilhou histórias sobre si mesmo e sua mãe. Todos brindaram à memória dela, que nunca pôde compartilhar um Natal com eles. Harry ficou emocionado enquanto contava isso, mas sua esposa o confortou, pedindo para não se prender à tristeza do passado. Eles aproveitaram a noite com seus entes queridos, enquanto Scrooge se arrependeu de ter rejeitado o convite para passar o Natal com Harry. O espírito do Natal presente, então, levou Scrooge à casa de Cratchit. Lá, Scrooge ficou surpreso ao descobrir que Cratchit tinha tantos filhos, algo que ele nunca havia notado antes. Mesmo Scrooge nunca tendo feito nada de bom por Cratchit e sua família, eles brindaram por ele. A esposa de Cratchit ficou irritada ao ouvir o nome de Scrooge, achando que ele não merecia respeito. Cratchit disse que o dinheiro de Scrooge pagou o jantar, mas não percebeu que foi ele quem trabalhou duro para isso. Por amor a Cratchit, sua esposa decidiu brindar por Scrooge também. A família pediu que Tim e Katy fizessem uma apresentação, o que emocionou Scrooge, lembrando-o de sua irmã. Apesar da alegria, Tim não estava melhorando. Ao sair da casa de Cratchit, Scrooge ficou preocupado com o menino e perguntou ao espírito do Natal presente o que aconteceria com ele. O espírito respondeu que o futuro era tão misterioso para ele quanto para Scrooge. Ele só podia mostrar o presente, mas o futuro seria revelado por outro espírito. O espírito explicou para Scrooge que não havia segredo para nada disso. Ele só precisava fazer o melhor com o tempo que tinha, porque o futuro logo seria revelado e todo o tempo que ele achava que tinha acabaria. Quando o espírito do Natal presente terminou sua tarefa, tudo ao redor começou a mudar e o espírito se transformou na figura do ceifador. Scrooge foi levado para o futuro, onde viu o que ainda estava por vir. Ele pediu ao ceifador que mostrasse o que o aguardava se não mudasse seu jeito de viver. Scrooge acreditava que tinha feito o melhor que podia e não entendia por que deveria mudar pelos outros. O ceifador apontou para o escritório de Scrooge, onde ele viu várias pessoas que lhe deviam dinheiro comemorando na frente do prédio. Scrooge não entendeu o motivo, já que nunca havia perdoado suas dívidas. Ele ficou confuso, mas contente ao achar que seu futuro não havia mudado. O ceifador então levou Scrooge ao túmulo de Tim, onde ele se lembrou de como tratou Cratchit e sua família. Sentiu culpa, percebendo que poderia ter feito mais, mas foi impedido por sua ganância. Ele começou a questionar se, ao mudar, conseguiria evitar aquele futuro. Em seguida, Scrooge notou uma lápide e ficou chocado ao ver seu próprio nome gravado nela. De repente, apareceu uma versão morta de Scrooge presa em correntes, assim como Jacob. As correntes começaram
começaram a puxá-lo para dentro da cova. Scrooge implorou ao ceifador para poupá-lo, prometendo que não se tornaria aquele homem, mas ele foi sugado por um buraco profundo, onde todas as pessoas que ele prejudicou apareceram para assombrá-lo. Então atravessou o último portal e voltou para casa. Ao perceber que ainda era dia de Natal, ficou animado e feliz ao saber que Isabel havia encontrado sua felicidade. Ele pensou que talvez ainda não fosse tarde para ele fazer o mesmo. Decidiu agir imediatamente para mudar. Scrooge começou a escrever convites e pediu para Beryl e sua equipe entregarem aos convidados. Ele também pediu que decorassem sua casa para o Natal. Depois que tudo foi feito, Scrooge deu 4 moedas de ouro para cada um deles e os convidou para o jantar. Ele chamou todos que foram maltratados por ele para participar do almoço de Natal. Cada pessoa recebeu um presente de Scrooge. Jenkins teve sua dívida perdoada. As 2 mulheres que se apresentavam na rua para arrecadar fundos ganharam 1000 libras para sua causa. Harry recebeu uma boneca que sua mãe havia feito para Scrooge. Por fim, Cratchit foi promovido a sócio nos negócios. Terminando assim, Scrooge, um conto de Natal, animação de drama e aventura de 2022. E eu espero você na próxima ceia.